Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Vamos iniciar o nosso estudo de segunda-feira, estudo do Vida Consciente, dando continuidade ao estudo da trilogia Evolução. Então, nos preparando para este momento, sentindo as energias do ambiente, entrando em sintonia com essa energia que nos tira da rotina, que nos dá uma chance da gente pensar o que a gente está fazendo da vida, que possamos ter uma noite agradável de estudos. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então a gente vai iniciar no novo assunto da trilogia, que são os ovoides. Quem está acostumado com a literatura espírita já deve ter lido algo a respeito. Então, para a gente dar uma introdução aqui, ovoides são espíritos, ou seja, pessoas como nós, que chegaram a tal ponto de desorganização energética que elas perderam a forma humana. Elas não têm mais braço, nem perna, nem cabeça, nem olhos, ouvidos, né? Então virou como uma espécie de um ovo, uma forma assim, sem dar a entender, sem a gente conseguir perceber que aquilo é um espírito. E isso acontece por alguns motivos. Primeiro, a pessoa fica tão envolvida num sentimento de vingança ou de raiva por alguma outra pessoa que ela esquece de si mesma. Ela vive aquela raiva, ela só quer saber de prejudicar o outro. E o corpo espiritual nosso, o perispírito, como chama Kardec, ele é muito mais sutil que o corpo físico. O nosso corpo físico é grosseiro. Tem trilhões de átomos nesse nosso corpo, né? Então é muita energia que um corpo físico tem. Se a gente for estudar a energia atômica de um corpo humano tem energia para suprir uma cidade de 200 mil habitantes. A energia atômica dele, né? Então é muita energia condensada que um corpo humano tem. E o corpo espiritual, segundo a espiritualidade, ele vibra 1000 vezes mais sutil do que o corpo físico. Ou seja, ele é 1000 vezes mais etéreo. Então, o meu corpo físico, eu não preciso ficar cuidando constantemente para minha orelha estar no lugar, para o meu cabelo crescer, para o meu braço ficar na forma anatômica correta dele. Já no perispírito, não. Se a pessoa esquece de si mesma, como o corpo é muito mais sutil, ele vai se deformando. Por isso a necessidade da reencarnação. Espíritos menos evoluídos precisam encarnar constantemente. Ficam 5, 10, 15, 20, 30 anos na espiritualidade e já precisa voltar. Porque o corpo espiritual vai se deformando. Então ela precisa de uma nova forma, que é um novo corpo físico, para reestruturar o seu corpo energético, que é o perispírito. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai tendo mais controle sobre si mesmo. Ele vai se desligando do egoísmo, de raiva, de vingança, e consegue ficar mais centrado em si mesmo. E aí não há necessidade de encarnações tão periódicas.
o Bezerra de Menezes, segundo o último livro que eu li a respeito dele, fala que ele precisa encarnar a cada 300 anos apenas. Então a gente ainda está nessa faixa aqui que de vez em quando precisa encarnar, porque a gente ainda é muito volátil, ainda a gente se deixa levar pelas nossas emoções, pela raiva, pela inveja, pelo ciúme, pelo egoísmo, pelo orgulho. Então, o ovoide é uma forma do ser humano ficar quando ele fica muito ligado numa emoção negativa, por exemplo. Ou quando ele fica muito tempo sem poder encarnar. Ele vai perdendo a sua forma humana. Nessa anatomia nossa, aqui, né, com tronco, cabeça, membros, né? Então ele vai perdendo essa forma. E esses ovoides também são utilizados, como esse ovoide não tem mais controle de si mesmo, ele está preso num sentimento de raiva, de vingança, eles ficam à mercê de outros espíritos, que podem pegar eles e utilizar esses ovoides para prejudicar outros. Então, se um espírito quer me prejudicar, ele vem, pega um ovoide desse, que está com muita raiva, e coloca perto de mim. Deixa ele perto de mim. E aos poucos a energia deletéria desse ovoide vai afetando a minha energia. Se eu não estiver atento, não estiver vivendo conscientemente, né, se eu não estiver seguindo as orientações do Evangelho. Então, se eu não seguir esse manual do bem viver, fatalmente eu vou atrair alguma doença, alguma desorganização energética por ter a presença desse ovoide ao meu lado por um espírito que queria me prejudicar. Então vamos aqui ao que como é que é o nome dele? Júlio Goelzer fala então sobre ovoides no segundo livro dele. Ovoides são corpos espirituais que têm a sua forma material astral contraída por desequilíbrio vibratório. Então o espírito se desequilibrou vibratoriamente e perdeu a sua conformação humana. No decorrer dos últimos anos, tive a oportunidade de acompanhar corpos espirituais em diversas formas de contração, todos associados com desequilíbrio energético gerado pela sua ligação forte à Terra. Todo vício é do espírito e não do corpo físico. Quando o ser desencarna, perde o corpo físico e mantém as necessidades do vício em nível mental. O vício é criado a partir de repetição constante de ações. Estas se tornam hábitos e, posteriormente, ideias inatas, que serão levadas a nível espiritual como bagagem mental. Então ele está falando aqui do vício, não apenas do vício de drogas lícitas e ilícitas, do vício do egoísmo, do vício da raiva, do vício da inveja. Se a gente não fica atento e se deixa levar por essas emoções, por esses sentimentos, isso gera um vício também. Então o vício não é só o que a gente tem costumeiramente associado com a palavra vício, né? Isso não quer dizer também que um espírito desse que chegou ao estado ovoide, que ele vai, digamos, parar a sua evolução. Em algum momento ele vai receber algum auxílio e vai ser ligado a um corpo um pouquinho mais grosseiro para ele ir recuperando. Possivelmente, numa tentativa de encarnação, ele vai demorar 3, 4, 5 gestações até conseguir sobreviver ao período da gestação, né? Então é bem complicado você retomar essa forma espiritual. Existe uma infinidade de vícios, desde os morais, como o da mentira, da traição e do sensualismo, até os vícios físicos que foram impressos na consciência do ser por sua fraqueza espiritual de fuga, como o álcool, cigarro e drogas.
Por exemplo, uma pessoa tem o vício da mentira. De tanto mentir, essa ação tornou-se um hábito e ficou impresso vibratoriamente na unidade de consciência espiritual. Ao desencarnar, será um espírito mentiroso. Ao renascer, continuará sendo um espírito mentiroso no corpo de uma criança. O vício é levado arraigado ao espírito. Então a criança, quando ela ganha o espírito, quando ganha um novo corpo físico, que ela é criança ainda, como o espírito ainda não está 100% encarnado, tem uma grande importância da educação nesses primeiros 7 anos de vida da criança. Porque nesses primeiros 7 anos, todos os vícios de passado ainda não estão 100% impressos no psiquismo da criança. Então, o exemplo dos pais, o exemplo da sociedade, o ambiente onde ela vive, vai influenciar para ela ter mais forte esse vício ou para ela conseguir dominar esse vício. Então, a importância dos pais na educação dos filhos até os 7 anos. Depois não adianta mais a gente fazer muita coisa, não quer dizer que a gente vai cruzar os braços. Não, aí a partir dos 7 anos o que vale é o nosso exemplo de vida. Eles se baseiam em se espelhar na gente. Mas até os 7 anos a gente consegue ter mais artifícios para auxiliar na educação dos filhos. Todo vício gera desequilíbrio e este gera reações de reequilíbrio que são formadas pelas situações de aflições e angústias pelas quais passam os encarnados. Os encarnados ainda se acham injustiçados, ao invés de agradecerem por estarem sendo reequilibrados. As situações da vida humana são geradas de forma perfeita para drenar as energias densas da psicosfera do ser, cultivada em inúmeras vidas, devolvendo o equilíbrio ao espírito eterno. Então, você vê uma criança com 4, 5 anos de idade com um câncer de pulmão. Aí acha que é injustiça, que Deus não é justo. Mas se você for investigar a caminhada do espírito, e não só da criança, que é uma parte do espírito neste momento, aí você vai ver que esse câncer é uma bênção para o espírito. A criança, nesse momento, está drenando para o corpo físico todas essas toxinas, todo esse desequilíbrio energético que ficou impregnado no corpo espiritual, ele está drenando, jogando fora através do corpo físico. Por isso o entendimento do que realmente a gente é o que a gente traz aqui nesse estudo, no Vida Consciente. Entender como a gente funciona, o que a gente está fazendo aqui, o que é essa caminhada evolutiva. Aí fica mais fácil a gente entender todas as dificuldades que a gente enfrenta nessa caminhada. Aí a gente começa a entender. Não quer dizer que a vida vai ficar uma maravilha, mas você vai compreender aquela situação, aquilo não vai te perturbar, não vai mais te perturbar. Você compreende que aquela pessoa está neste momento, naquela situação, e que isso é o melhor para ela naquele momento. E você não tem mais um sentimento de injustiça ou de inconformação. E aí a gente faz o que a gente pode para ajudar, de acordo com o nosso conhecimento. Os vícios físicos, como drogas, tabagismo e álcool, também são impressos na unidade espiritual. E quando estes desencarnam, levam estes desejos em intensidades diferentes para o astral. Então, uma pessoa que tem um vício da bebida aqui, ou do tabagismo, quando ele desencarna, não vai ser igual. Vou chutar aqui um valor, 100 vezes maior a vontade que ela tem de satisfazer aquele desejo. Porque no corpo físico, ela tem um momento para tomar um cafezinho, para dormir, para tirar um cochilo, para espairecer, para passear. O corpo espiritual não, porque o corpo espiritual ele é 1000 vezes mais sutil que o físico. E o desejo, o vício, continua igual. Então é muito mais complicado dela lidar com o vício depois de desencarnado. Por isso que a gente deve tomar
todos os cuidados e envidar todos os nossos esforços para que a gente acabe com os vícios aqui, encarnado ainda. Porque se levar ele para o outro lado é complicado. Quando renascem, trazem desta vez impresso no novo corpo físico, em nível de DNA, as tendências a desenvolverem o vício. Esta tendência já foi decifrada pela engenharia genética atual da Terra, que conhece o gene de propensão ao fumo e ao álcool. Isto explica por que em certas famílias, alguns membros, filhos de mesmos pais e mães, trazem o gene de propensão ao fumo e outros não. Aí a ciência diz que é genético. Mas não é só isso. É genético se o espírito traz também o vício com ele. Senão, na hora da formação do novo corpo, aquele gene não vai ser utilizado, ou vai ficar inativo. A resposta está justamente na impressão física que o molde espiritual criou no novo corpo. Ou seja, as qualidades, aptidões e vícios que o espírito imprimiu no novo corpo. Então, essa pessoa que traz a propensão ao vício do álcool, por exemplo, ele pode ir levando isso tranquilo até uns 12, 13 anos, mas de repente lá numa festa, por exemplo, com os amigos, ele dá o primeiro gole, porque o espírito traz o desejo de se livrar do vício, né? Mas nesse momento ali com a turma, a pessoa perde a sua identidade, né? Ela começa a funcionar com a mente grupal ali, né? Por isso que os jovens fazem tantas besteiras. A gente também fez, né? Então, nesse momento, como ela traz a propensão ao vício, ela não consegue segurar. E um oferece um gole e ele diz que não quer, o outro diz, para que é só um golinho, aqui todo mundo bebeu, não acontece nada. Para os outros não aconteceu nada, porque eles não tinham a propensão. Mas para quem tem a propensão, aquele primeiro gole vai deflagrar o início desse vício na existência atual. Isso eu usava também para falar com meu filho mais velho. Entre eles, né, a gente acabava escutando as conversas, eles falavam que fumar maconha não faz mal, que beber um pouquinho não faz mal, desde que você não exagere. Eu falei para ela, eu não concordo com isso, mas eu quero te falar mais alguma coisa. Mesmo que para você não aconteça nada, você tomando um gole de cerveja, mas se você incentivar alguém do grupo teu ali de amigos a tomar, e aquela pessoa tiver essa propensão, essa tendência ao alcoolismo, você vai ficar responsável por isso. Não 100%, mas você vai ter uma cota de responsabilidade. E em algum momento, nessa ou em outra vida, você vai ter que ajudar ela a se livrar daquele vício. Então, olha a responsabilidade que a gente tem aqui. Os nossos exemplos, o que a gente faz, o que pelo nosso exemplo os outros acabam fazendo. O espírito, quando desencarna na morte física, deixa o corpo físico e o duplo etérico. Então, esse corpo de carne e osso vai ser enterrado. O segundo corpo, que é um corpo de ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, que ele chama aqui de duplo etérico, esse também, em torno de 7 dias, ele também vai se desfazer. O que permanece é o corpo astral, do corpo astral para cima, né? Astral, mental inferior, mental superior, búdico, átmico. Esse se mantém. Continua sua jornada evolutiva no corpo astral, mantendo a fonte dos pensamentos no corpo mental. Ou seja, continua pensando exatamente como pensava quando estava encarnado. Assim como leva todos os seus sentimentos, frutos das emoções vividas. O fato de não compreenderem a perfeição da engrenagem faz com que criem resistências desnecessárias, com revolta e indignação contra as leis e, consequentemente, ao próprio Criador. Essa energia mental desequilibra o seu molde espiritual e será a base do próximo corpo físico. Então a pessoa desencarnou, foi para um local não muito agradável,
E aí lá fica indignada com Deus, começa a dizer que Deus não é justo, por que ela está lá naquele local, se ela fez tanta coisa boa na vida. Mas não foi Deus que jogou ela lá. Quando a gente começa a entender o funcionamento dessa caminhada evolutiva, a gente entende, foram as nossas atitudes que nos atraíram para aquele local. Se na vida eu tive um hábito de sempre reclamar de tudo, mesmo que fosse uma pessoa boa, que ajudasse os outros, que tivesse minhas qualidades, mas esse hábito da reclamação vai me levar para um local de vibração não de acordo com o agradecimento, vai ser de reclamação, vai ser onde tem mais pessoas reclamando. E para você reclamar, o ambiente tem que ser ruim. Para que você possa agradecer, o ambiente vai ser melhor. E aqui a gente orienta, inicia o dia, agradece ao invés de reclamar. Se está chovendo, agradece a chuva, ela é necessária. Se tiver muito sol, se tiver muito calor, agradece, ele também é necessário. Há um equilíbrio atmosférico e o planeta Terra é um ser inteligente, é um planeta vivo. A gente chama segundo a tradição oriental, né, de Gaia, né, a Mãe Terra. É um organismo vivo. E Jesus é o espírito desse organismo vivo. É o governador. Como eu estou governando esse corpo físico, eu estou num processo de evolução. Nós, aqui em algum momento lá na frente, vamos estar vestindo um corpo planetário. Esse é o objetivo da evolução. A gente vai aprendendo, aqui a gente faz muita besteira com esse corpo, por isso que a gente tem só esse, né? E conforme a gente vai aprendendo, tendo mais capacidades, as situações vão ficando mais complexas, mas de acordo com a nossa capacidade, que a gente conquistou. Nada é de graça. Um arcanjo que a gente vê por aí, nossa, como eu gostaria de ser um arcanjo, ele também já foi como a gente. Só que ele se superou. Ele resolveu seguir essas orientações do bem viver, porque o Evangelho não tem 2000 anos. Jesus nos trouxe ele agora, mas são leis cósmicas, elas estão aí desde a criação do universo. Então, se a gente quer melhorar de vida evolutiva, né, nessa caminhada evolutiva, a gente precisa entender como a gente funciona. Daí a gente não vai reclamar mais, vai começar a agradecer mais, não vai reclamar da família onde nasceu, do país, do bairro, do local de trabalho. A gente vai entender que a gente atraiu aquela situação. A gente precisa estar ali, naquele local, não tem nada de errado. E sabe que existe uma evolução. A gente está naquele local para exercitar a nossa inteligência. Então, se no trabalho não está bom, vou usar minha inteligência para produzir mais, para ser um funcionário melhor. Porque a gente quer ficar ganhando promoção, mas não quer fazer apenas o que pedem para a gente, né? Não faz sentido. Se você quiser conquistar algo, você tem que dar algo a mais. Tudo é à base de troca. Nada vem de graça. Até no Evangelho está isso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Você precisa dar o primeiro passo. Nada vem de graça. Nem mesmo o atendimento que vocês pedem aqui no CEPA ou em qualquer outra casa. Isso não é de graça. Em algum momento vocês vão ter que devolver isso para alguém. Vão ter que estudar, se capacitar e devolver. Então nada no universo é de graça. Tudo é a base de troca. Os espíritos em desequilíbrio emocional, pelas aflições que passaram na vida, quando encarnados, nascem em corpos físicos também em desequilíbrio já impresso em nível de DNA físico, como acontece no caso dos genes alelos DR e D2, que causariam a sensação de bem-estar no psiquismo da personalidade atual. Este gene apresenta polimorfismos em seus alelos, causando deficiência na regulação da dopamina, um neurotransmissor físico responsável pela sensação de bem-estar e de estar feliz consigo, ou seja, estar em equilíbrio.
Aqui é um pouco técnico, mas o Júlio Welser é médico, então ele trouxe essa parte mais científica para esse trecho aqui. Mas ele está dizendo que a pessoa que desencarna com tristeza, com reclamação, o próximo corpo físico dela já vai ter uma deficiência nesse hormônio aqui do bem-estar, que é a dopamina. Ele não vai produzir corretamente. Assim, espíritos viciados em substâncias químicas da Terra, ou revoltosos por passarem pelas situações de reequilíbrio, as quais eles mesmos criaram para si no passado, desenvolveram distúrbios, por exemplo, em nível deste alelos DRD2. Então, uma pessoa, por exemplo, os europeus, que no início do século passado, do anterior, ou até mesmo lá do século XVI, né, no início das colonizações, que exploraram a África, onde é que eles estão hoje vivendo? Na época eles viviam no bem bom, e o povo africano lá sendo explorado, tirando os diamantes, esvaziando as minas daquele povo, não deixando nada para eles, basicamente escravizando. Esse pessoal que usufruiu desse bem-estar lá, em função do sofrimento do povo africano, está vivendo hoje na África, passando fome, numa terra devastada. E aí lá ficam revoltosos com o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar. Isso faz parte da nossa proposta de melhora, cooperar, ajudar com o que estiver ao nosso alcance. Mas você compreende por que eles estão vivendo lá, por que estão nessa situação. A gente ajuda com o que pode, vai chegar ajuda naqueles que já estão propensos a receberem um pouco desse auxílio, que já estão mudando de comportamento. Aqueles que ainda estão ligados muito na reclamação, na inconformação, não vai chegar essa ajuda para eles. Então a gente vê o mundo e acha que está tudo muito errado, muito injustiça. Se a gente analisar a vida atual, sim. Mas se você analisar a história evolutiva de cada ser humano, a gente compreende que não tem nada de errado. Não estou dizendo que é certo eles estarem sofrendo, eu estou dizendo que fez parte da caminhada deles, estarem lá nesse momento, para quebrar aquele sentimento de orgulho, de superioridade, que se achavam melhor que os negros. Então, na realidade, esse sofrimento é um benefício para o espírito. Se ele souber aproveitar essa oportunidade, quando desencarnar, vai sair dela melhor. Vai quebrar esse aspecto, ou pelo menos diminuir esse sentimento de superioridade. Vai entender que ninguém é melhor que ninguém, que o rico não é melhor que o pobre, não pode explorá-lo, que o homem não é melhor que a mulher, não pode querer controlá-la ou dominá-la, que o branco não é melhor que o negro. São posições temporárias que a gente usa para um aprendizado. E que cada um está no corpo certo, no local certo, na família certa, no trabalho certo. Mas não deve cruzar os braços, use a sua inteligência para sair da situação que não está agradável. Dessa forma, precisarão de estímulos maiores para a produção de neurotransmissores para se sentirem bem, felizes. Esses espíritos buscam então outros recursos, chamados de fuga de consciência, para produzirem esses neurotransmissores para fazer-lhes sentir-se falsamente bem. Esta é a razão pela qual o neurotransmissor dopamina está associado à compulsão por jogos, sexo, drogas, alcoolismo, tabagismo e até casos de esquizofrenia. Veja que mesmo gêmeos fraternos podem um deles apresentar essas alterações genéticas e outro não. Perceba ainda a associação vibratória do espírito com a matéria, onde uma condição espiritual é impressa em nível físico e estudada em genético pelos cientistas terrenos. Então, a pessoa que não agradeceu durante uma vida, que só reclamou, na vida seguinte vai ter que buscar, vai ter que correr atrás, para se sentir bem novamente.
Porque o corpo, como ela não exercitou isso, o corpo não está mais produzindo esse hormônio. E aí, como a gente é preguiçoso, né, busca o caminho do menor esforço, acaba daí indo para o álcool, para o tabagismo e para outros excessos, para suprir essa falta. Daí a gente compreende que quando alguém tenta largar o cigarro e diz que é difícil, a gente compreende agora que pode ser mesmo muito difícil. Talvez para a gente não foi, que um dia largou, que foi mais fácil, mas para muitas pessoas é muito difícil, porque elas vivem um universo diferente do nosso. O corpo físico, o corpo mental, o campo psíquico daquela pessoa é completamente diverso do nosso. E aí a gente compreende mais, consegue respeitar, principalmente aqueles que estão debaixo do mesmo teto, né? Que estão mais próximos, o próximo mais próximo da gente. Semana que vem a gente dá continuidade a esse estudo. Alguma colocação, alguma dúvida? Tudo em ordem, podemos encerrar então? Quem está participando já há mais de 3 encontros e tiver necessidade de um atendimento, por favor preencha no papelzinho o nome, porque o nome e o telefone, que daí eu verifico na lista de presença, tá? E o motivo do atendimento, tá? Se não quiserem escrever no papelzinho, podem passar pelo WhatsApp do CEPA. Podem consultá-la na página do Facebook. Lá tem o número do WhatsApp do CEPA e podem passar por lá também. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Mesmo quem está assistindo em live ou que vai assistir após a gravação, também pode mentalizar essas energias, que entrem em contato com elas também. Sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, nos sentindo mais leves, livres de preocupações que a gente não pode resolver agora, nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, envolvendo todas as pessoas que convivem conosco, que possamos ser lá fora a mudança que a gente tanto quer no mundo, que possamos levar essas bênçãos por onde a gente passar. E na intenção de mais uma semana de caminhada harmoniosa, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.